A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reagiu aos ataques machistas que recebeu hoje de senadores e que a levaram a deixar uma sessão na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela disse que não aceita que ninguém diga que ela deve se pôr em seu lugar. Vamos ver esse momento. Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Marina se levantou e foi embora depois de o senador Plínio Valério, do PSDB, dizer que a ministra não merecia respeito. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por como favor, ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos. O senhor que disse Eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse ordem, que presidente. queria me enforcar. Como eu Senadores. estou convidada como ministra, Cada um dos ou ele me senadores. pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos. Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos- Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministro, se Vossa Excelência. Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram Não, como vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa como Excelência- mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra. Foi isso que eu quis dizer Vocês aqui. me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou um psicopata. A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata. Está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo de mim, ministra? vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. O senador Plínio Valério é o mesmo que disse antes que gostaria de enforcar a ministra Marina Silva. Vamos relembrar. Um ano se passou e eu fui receber uma medalha e na brincadeira, em tom de brincadeira, eu falei, falando de Beatriz Alva, o Omar falou, o Eduardo falou, e eu disse, imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo riu, eu ri, brinquei. Foi brincadeira. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas se arrependo? Não. Foi uma brincadeira. Que tipo de brincadeira é essa, né? Vamos chamar para cá os nossos colunistas, a Letícia Casado e Ricardo Couto, que estão comigo para essa terça-feira. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Letícia, um show de desrespeito, né? Diego, boa tarde, Couto. Diego, muito engraçada essa brincadeira, né? Que ele não faria com um parlamentar homem. É engraçado porque a falta de respeito ela é direcionada à mulher. Se fosse um ministro homem sentado ali, ele já não estaria nem fazendo esse tipo de gracinha, com toda certeza. Porque, de fato, existe no Brasil um problema de violência política de gênero, um problema de violência de gênero no geral, mas na política também existe. A Marina Silva é uma mulher que tem uma trajetória muito grande de décadas de militância, de posicionamento político, e ela a vida inteira foi atacada, principalmente por homens. Agora, nessa posição poderosa que ela está, ela enfrenta, inclusive, o ódio da bancada ruralista no Congresso, porque o Marcos Rogério e o Plínio Valério, sim, fazem parte da FPA, fazem parte da ala ruralista do Congresso e que tem grandes embates com o Ministério do Meio Ambiente coordenado pela Marina Silva.
São várias frentes de desentendimento, então eu acho que nos parece muito natural, quando sai da boca deles, esse tipo de colocação contra ela, porque, sim, é contra a ministra, mas também contra a trajetória política dela, ela defende pautas que vão contra aquilo que eles acreditam que deve ser o desenvolvimento, que eles chamam de desenvolvimento no Brasil. Diego. Tio, meu amigo, bom, a gente já acompanha, né, a cobertura política há algum tempo, eu a menos que você, é claro, obviamente, mas episódios como este, né, vêm se tornando cada vez mais frequentes, né? Comentários que antes eram feitos nos bastidores começam a ser feitos nos microfones, né? Como, por exemplo, que teria vontade de enforcar a ministra Marina Silva, que não a respeita, né? É claro que qualquer pessoa que está ocupando um cargo público pode ser alvo de crítica, né? Você pode discordar totalmente do que aquela pessoa fala, do que aquela pessoa representa. Agora, desrespeitar aquela pessoa, aí já são outros 500, né, Coach? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. Olha, em mais de 60 anos de jornalismo, eu nunca vi nada parecido. Nunca vi um congresso como esse. É uma baixaria atrás da outra. É revoltante. Eu fico revoltado de ver isso, sabe? Como cidadão, como jornalista. É inadmissível o que aconteceu lá hoje, sabe? E a ministra Marina Silva, que eu conheço há muitos anos, sabe? Ela mostrou altivez, sabe? Ela se deu ao respeito, ela colocou o Marcos Rogério, senador, no lugar dele. Sabe? Isso que nós vimos aí é o mais puro bolsonarismo, né? É coisa de cafajeste. Tem que tirar o mandato, cassar o mandato desse senador sumariamente pela Comissão de Ética. Mas faz tempo que comissão de ética não funciona nesse Congresso. Não se trata, Letícia, de esquerda e direita, governo e oposição. Trata-se de uma agressão covarde a uma mulher respeitada no mundo inteiro. Não é possível que a gente continue assim. Sabe? O Brasil não merece isso. Sabe, são todas pessoas eleitas. Esse senador aí, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ele disse que estava brincando quando falou que gostaria de enforcar a ministra. E isso aconteceu já faz tempo. E ele continua aí, sabe? Continua no Senado como se nada tivesse acontecido. Agora eu te pergunto, por que os outros senadores e as senadoras não fizeram nada nesse momento? Todo mundo assistiu pacificamente a essa aberração que aconteceu no parlamento brasileiro. Sabe? Isso vai repercutir no mundo inteiro, porque a Marina Silva, além de mulher, ministra e tal, é uma personagem da história da defesa do meio ambiente, sabe? Ela não teria o direito de fazer isso com ela. Sabe? Uma mulher frágil que veio lá dos seringais do Acre, sabe? Que venceu na vida com muito esforço, que tem uma saúde muito frágil, eu conheço ela há bastante tempo, sabe? Fazer isso com a Marina é uma degradação do parlamento brasileiro. E você vê pela cara desses senadores que eles fazem isso com a maior cerimônia, sabe? Como se estivesse conversando no boteco. Eu não juro, Diego, eu me sinto mal vendo isso aí, sabe? Não é possível que isso continue acontecendo e que nada se faça contra essas agressões, sabe? Isso não é política, isso é falta de civilidade. É isso aí, Coach, falou e disse. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora, vamos só ver os apoios, né? Porque nas redes sociais muitos apoios vieram, pessoas se manifestando em apoio à ministra Marina Silva. Você está vendo a postagem no Instagram da primeira-dama Janja. Ela escreveu que é impossível não ficar indignada com os desrespeitos sofridos pela ministra durante a sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. Marina é uma ministra que merece extremo respeito, implantou políticas que contribuíram significativamente para o combate ao desmatamento em nosso país e seu dedicado trabalho torna o Brasil cada vez mais referência
nas ações de combate às mudanças climáticas. Sua bravura nos inspira e sua trajetória nos orgulha imensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental jamais se curvará a um bando de misóginos que não tem decência de encarar uma ministra da sua grandeza. Toda a minha admiração por você, Marina Silva, escreveu a primeira-dama. Vamos para a próxima postagem. No Twitter também, agora a Gleisi Hoffmann, no X, ela disse que é inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência com a ministra Marina Silva, totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula, a ministra Marina Silva. A próxima postagem é da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que manifestou total apoio e solidariedade à ministra, disse que Marina Silva é sua amiga e referência. Hoje ela foi desrespeitada, interrompida, silenciada, atacada no Senado, enquanto exercia sua função como ministra do Meio Ambiente. Como mulher negra, como ministra, como companheira de esplanada, sinto profundamente cada gesto de desrespeito como se fosse comigo, porque é com todas nós. A violência política de gênero e raça tenta nos calar todos os dias, mas seguimos em pé, de mãos dadas, reafirmando que não seremos interrompidas. Toda a minha solidariedade, Marina, seguimos juntas, escreveu a ministra Aniele. Agora a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que expressou toda a solidariedade à ministra Marina Silva, alvo de mais um episódio inaceitável de violência política. Ela disse que é revoltante assistir ao desrespeito e à tentativa de silenciamento de uma mulher. A postagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele escreveu que a ministra Marina Silva tem uma vida dedicada à defesa do meio ambiente e à justiça social. É uma liderança reconhecida mundialmente por sua trajetória de luta pelo bem-estar do planeta e do povo brasileiro. Todo o meu respeito e solidariedade a Marina Silva, Fernando Haddad escreveu. Agora Humberto Costa, senador do PT, Marina Gigante. A ministra Marina Silva enfrentou hoje todo tipo de violência política de gênero no Senado. Foi atacada por horas, mas não se sujeitou aos que tentaram lhe desacatar. Toda a nossa solidariedade à ministra, escreveu aí o Humberto Costa. Letícia, tem toda uma discussão ambiental agora acontecendo, no Congresso. Houve uma aprovação recente de uma medida que flexibiliza, digamos assim, a fiscalização para pautas que acabam prejudicando o meio ambiente. É claro que a ministra Marina Silva é contra, mas pessoas do próprio governo, elas facilitaram, digamos assim, integrantes do PT, o prosseguimento desse projeto. Sim, Diego, as mudanças em questão relacionada ao licenciamento ambiental, E se há deputados, senadores, há parlamentares de todos os campos interessados nisso. Por quê? Porque o meio ambiente não é algo levado a sério no Brasil, Essa questão ambiental não é algo que é, de fato, problematizada aqui no país. Então, por exemplo, a gente viu ano passado a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Mudou alguma coisa de fato na política nacional, na maneira do Congresso enxergar, de fazer regras que vão dificultar, que vão proteger o ambiente, que vão dificultar novas tragédias por causa da questão climática, esses desastres climáticos eles vão ser mais severos ao longo do tempo, isso é um fato. Os cientistas falam o que o Congresso brasileiro tem feito, que é o Congresso que faz a legislação, Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, a legislação federal, assim como as câmaras de vereadores, assim como as assembleias estaduais. Esse pessoal todo precisa sentar e começar a levar isso, de fato, a sério. Só que tem um monte de interesse que passa na frente da questão ambiental. Esse que é o problema, porque a gente vai ter deputado, vai ter senador, assim como vai ter vereador, assim como vai ter chefes de executivo, inclusive, que tem uma empresa que ganha dinheiro dessa maneira, explorando terra, enfim. São muitos interesses por trás, ou que são patrocinados por empresas do agronegócio. São muitos interesses por trás. Agora, quando a gente tem 600 parlamentares que estão ali sentados, levando isso de uma maneira, de qualquer jeito, vamos proteger o nosso, antes de começar a olhar para a questão ambiental do país, fica difícil dizer que a gente tem uma política nacional séria de proteção ambiental.
Isso é uma coisa que a Marina fala o tempo todo. A gente precisa olhar desde a questão das águas, a questão do ar, a questão do solo, e ela fica basicamente falando sozinha, inclusive dentro do próprio governo, né? A gente vê que a autoridade climática é uma coisa que ficou no discurso, que até hoje nada mudou, não fizeram uma agência para regular, para ficar fiscalizando essa questão ambiental. Enfim, dificilmente alguma coisa relacionada a esse tema vai avançar. A Marina é um símbolo internacional, como o coach colocou, em relação a esse tema. Então, além de tudo, ela ganha mais poder. E a gente não pode esquecer que teve todo um impasse, agora que vem se arrastando, né, ao longo dos últimos anos, um impasse relacionado à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A Marina, pessoalmente, é frontalmente contra esse tema, e que é de grande interesse do Davi Alcolumbre, que liderou essa questão ali no Senado relacionada ao licenciamento ambiental. Então, ela é uma voz que há muitos anos tem pouco eco, né? Com poucas pessoas dando força a ela tem bastante eco, mas ela é uma voz quase solitária, eu diria, dentro da política nacional, com toda certeza, e pelo que parece ela vai continuar sendo essa voz quase solitária e ainda desrespeitada pelos homens. É isso, Diego. Quer complementar, coach? Olha, faltam palavras, sabe, Diego, para definir isso que nós vimos hoje. A Marina é uma heroína da resistência, a começar dentro do próprio partido dela, né? Essas novas regras que aprovaram semana passada para afrouxar, para liberar o licenciamento ambiental, é um tremendo retrocesso histórico. Há anos a Marina vem batalhando, lutando quase sozinha para ampliar a proteção ao meio ambiente. E o que fizeram a semana passada, ela deve ter ficado arrasada, porque a luta de toda uma vida foi jogada fora pelo Congresso Nacional. Isso que nós temos hoje é consequência do que aconteceu semana passada. Sabe, eles se sentem donos do Brasil, né? Bancada ruralista, bancada da bala, da Bíblia, sabe? Não há menor respeito pelas riquezas naturais do Brasil, pela vida humana, pela fauna, pela flora. É impressionante, sabe? A Marina merece uma enorme estátua no Senado e não sofrer agressões como aconteceu hoje. Isso é o fim da picada, isso é tripudiar sobre uma pessoa digna, sabe? Contra quem nunca houve nada que pudesse falar contra ela, sabe? E ela é uma luta solitária. Nem o partido dela deu apoio na semana passada para impedir que fosse aprovada essa aberração que praticamente liberou geral. Agora, o próprio cara que quer derrubar a mata, fazer o que quiser, ele mesmo se autodeclara licenciado. É o fim da picada. Nós vimos isso no governo do Bolsonaro e a gente imaginava que, com a volta do Lula, ele fosse investir bastante nessa questão de fiscalização, de controle e tal, que foi praticamente dizimado no governo anterior. E agora o que nós estamos vendo é um tremendo de um retrocesso. É isso aí, coach. E olha aqui, você que está nos assistindo, daqui a pouco a gente vai conversar com a ministra Márcia Lopes, a ministra das Mulheres, e depois, logo na sequência, às 5h40, mais ou menos, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao vivo, aqui dentro do All News. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho.